Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalô e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem textos, blog tradicional, www.urumilá-fa.com.br, né? Então, é esse. Então, esse vídeo aqui, se você ficar até o final, né? Se você quiser ficar até esse final, eu vou fazer vou dar minha opinião, né? Eu vou dar minha opinião sincera. Até porque eu estou fazendo esse vídeo pela segunda vez, daqui a pouco eu falo, respondendo se IFA é o melhor oráculo para você consultar. Eu vou fazer assim, uma visão crítica dessa situação de oráculos, falar de alguns oráculos e falar criticamente sobre IFA, para ver se isso é o que compensa você, se é legal, se é não, se vale a pena, né? Com relação a essa questão de superioridade, que muita gente diz, não, IFA é o melhor oráculo, é o superior. Olha só, vamos aqui, né? Eu estarei aqui para dar a minha opinião, tá certo? Como Babalaô e também como uma pessoa que já foi do Candomblé e que também consultou vários oráculos, tá? Então, se você quiser ouvir essa minha opinião sobre esse assunto, fique aqui, senão tem outros vídeos aqui no canal. Então vamos lá, né? Como eu falei, para quem ficou, né? A meia dúzia de 7, 8 pessoas que ficam até o final aí. Então, como eu falei, hoje eu estou até de fio de conta, cara, só que novidade, né? Então, como eu falei, é a segunda vez que eu fiz esse vídeo. Eu fiz o vídeo falando quase as mesmas coisas, mas eu falei assim, não, faltou alguma coisa, eu não fui sincero o suficiente e tal, crítico. Aí eu resolvi fazer tudo de novo. Então isso aqui é a segunda versão, eu espero que saia melhor, né, do que foi a primeira. Vamos ver. Então, se vocês estiverem vendo, ficou melhor, senão vai ter uma terceira versão que eu não vou botar um conteúdo que eu não goste previamente. Às vezes acontece, isso é um conteúdo ruim, mas às vezes também, não sei se vocês observam, eu lancei vídeo, quando eu vi que ficou ruim, aí eu lanço um outro vídeo, boto aquele como privado e lanço outro vídeo com o mesmo título e tal. Às vezes eu faço isso, tá? Então às vezes eu não gosto, eu refaço ele. Muito bem, então a questão é essa, né? IFA é o melhor oráculo, você constar? Ou seja, existem vários oráculos, existem muitos oráculos, né? No país, né? Na nossa sociedade, né? Oráculos de diversas finalidades. E existe uma situação que eu vou dizer que às vezes ouço que muita gente que fala, não, considera que IFA seria o melhor oráculo, né? O oráculo superior, o oráculo lá original, oráculo de orixá, todo mundo fala que IFA é aquilo. E assim, e ele é o melhor oráculo? Será o melhor oráculo para cada um? Bom, a minha resposta é, já adiantando o final, que eu gosto sempre de falar pelo final, né? Não, ele não é o melhor oráculo para você consultar. Até porque, dependendo do que você quer saber, existem oráculos melhores, mais adequados, mais próprios. E eu vou falar então sobre isso aqui, sobre essa questão de propriedade, do que aborda os oráculos, né? Então, por que bom, primeiro vamos falar assim, primeiro vamos falar de IFA, né? Como eu disse, ele não é o melhor oráculo, tá certo? Não, por quê, né? Porque, agora eu respondendo, eu não quero repetir não, né? Mas agora seguindo a sequência aqui do meu roteiro, por que não é o melhor oráculo? Porque depende do que você quer saber. Eu vou explicar as coisas que eu vejo pelo meu conhecimento, minha experiência, né, e a minha visão comparativa, né, de outros oráculos. Eu vou dizer para vocês o que ele pode ajudar e coisa que não pode. Tá certo? Então, por que ele não é o melhor oráculo? Porque ele, em princípio, é um oráculo religioso, vou abordar nisso aqui, né, voltado para o comportamento da pessoa, para orientar você e o seu comportamento na vida, na sociedade, e de modo a te dar guias, te dar caminhos para que você consiga melhorar essa versão de você mesmo e através dessa versão que você desenvolve, dos problemas que você resolve, dos erros que você corrige, dos melhores rumos que você tem, você vai ser uma pessoa mais bem-sucedida. É isso que eu vejo em IFA, tá? E é isso que eu vejo, por quê? Porque é isso que está nos versos de IFA, gente. Aí quando eu falo essas coisas para você, lembra que eu falo sempre aqui, eu falo o que está em IFA. Então, o que estão nas histórias de IFA? É isso aqui que eu estou falando para você, eu estou resumindo as histórias de IFA para você, né? Então, a primeira coisa importante, né, que eu sempre falo assim, IFA, isso agora para direcionar as pessoas que procuram oráculos, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre outros, tá? Então, o IFA, ele não oferece soluções mágicas. Você está com um problema, você tem um problema sério.
e você diz assim, cara, eu estou ferrado, preciso de uma solução mágica para isso aqui, para aquilo que eu não consigo resolver, aí vou procurar Ifá. Cara, você está indo no lugar errado, porque esse oráculo ele não oferece soluções mágicas, ele oferece pelo contrário, oferece um caminho muito difícil para que você possa mudar, para você evitar aquele problema, você não causar aquele negócio, sabe? E até alguma ajudinha, claro, mas não tem os ebós? Sim, tem, mas como eu já falei para vocês, ebó não resolve o problema de ninguém, gente. Se ebó resolver esse problema, cara, só tinha Babalorixá, Yalorixá, Balaô, ricos e milionários, e não é verdade. São pessoas comuns, algumas boas, ruins, fodidas, algumas bem-sucedidas. Cara, tem todo tipo de pessoa. Então, assim, se é bom resolver esse problema, cara, casas de candomblé estavam com fila na porta. Casas de fato estavam com fila na porta. E não é verdade. Bom, algumas pessoas que se dispõem àquele negócio todo lá, cheios de crítica e problema. Então, eu já expliquei em outro vídeo e estou repetindo aqui, e é bom, não resolve o problema. E Ifá não é voltado para te dar soluções mágicas, não tem nenhuma promessa, né? Entendeu? O que é mais importante que eu sempre falo, olha só, não tem magia para resolver os seus problemas de vida. Se você está procurando corrigir seus problemas, recuperar, não tem magia para isso. O que tem é você não errar, fazer as coisas certas, redimir dos erros que cometeu, e é isso que faz. E isso é o que Ifá ajuda você a fazer. Que aí eu posso estar nesse momento aqui, algumas pessoas estão dizendo que eu estou decepcionando algumas pessoas, e algumas pessoas estão dizendo que eu sou um idiota, que não sei nada. Normal, cara, é um julgamento de vocês podem achar que eu sou um idiota. Eu estou dizendo para vocês assim, o que eu aprendi nesses anos todos, o que eu li nas histórias é esse comportamento. Porque uma coisa importante que vocês têm que entender assim, para você aprender em Fá, você tem que ler as histórias, você tem que ler os versos originais lá, africanos, e você tem que entender o contexto geral da história. Não é aquela historinha pequenininha, não. Porque o cara soprou aqui, deu certo, eu vou soprar também. Se não, vocês correm o risco de ficar igual evangélico pentecostal, neopentecostal, né? Porque a grande crítica aos evangélicos não pentecostal, de outros evangélicos, olha só, não gosto dos evangélicos, mas estou falando, a grande questão é que os neopentecostais dizem assim, na Bíblia diz que se você passar num vale de sal, seus problemas serão resolvidos. O que eles fazem? Eles fazem lá um negócio de sal e você tem que passar por aquilo. Na Bíblia diz que você pegar uma água rosa, aí eles pegam aquilo que está lá, não, basta você repetir o que está escrito aqui. Essa foi uma crítica que os caras falaram, e os caras dizem, não, veja bem, são metáforas, não são isso, aquilo ali naquela situação da Bíblia, não quer dizer que se repita. Aí os caras ficam se justificando uma coisa ou outra, mas estou dizendo o seguinte, isso também, esse raciocínio, mais uma vez, não gosto dos evangélicos, eu tenho crítica aos dois grupos, ao que criticam os neopentecostais e aos neopentecostais. Então, mas, no que diz respeito a Ifá, eu posso dizer o seguinte, você tem que ler a história e você tem que entender sempre o contexto maior. Olha o comportamento que está acontecendo. Você não pode olhar o micro da história, você tem que olhar o negócio. E isso é que demora, as pessoas demoram a perceber e entender por que foi aquele personagem, por que foi aquele animal, por que teve aquele comportamento que eu referi. Isso é muito complicado, leva muito tempo, não pode ser. Eu vou repetir agora o que eu ouvi de cubanos, certo? Quando eu comecei a envolver de Fá. Cubanos, né? Cubanos mesmo, cubanos de Cuba. Porque tem uns cubanos brasileiros, brasileiros que fingem serem cubanos, sabe? Tem muito disso, né? Não sei se você sabe. Tem brasileiro que desenvolve uma característica de imitar sotaque de cubano para português. É isso mesmo, tem gente assim. O cubano falava assim, na cara, assim, olha só, daquele jeito bem grosseiro como é que é cubano, né? Ifá não é para gente burra, ponto. Assim, acabou. Assim, era assim que eles falavam com as pessoas, assim. Aí eu ficava meio assim, a gente não fala assim, né? No Brasil a gente não chama ninguém de burro, a gente não diz não, a gente diz talvez, quem sabe, vamos ver, né? E lá os caras, pá, não é pra gente burra, é verdade, mas assim, tem a verdade deles, né? Bom, vamos lá. Então, por quê? Aí, por que orar? Eu vou de novo, agora voltando ao negócio de Fá, eu caio nos galhos, eu lamento, gente, eu caio nos galhos, mas eu volto rapidinho, tá? Vamos lá. Porque o oráculo de Fá, ele é parte da religião, olha só, entendeu? Por ser parte da religião, ele transmite as palavras de Deus para nós, né? Vocês lembram que eu já falo com a definição de religião. Religião é aquela coisa que fica entre Deus e você. Deus gera palavras através das pessoas entendem as tais palavras de Deus, entendem, e a religião documenta essas palavras e gera as interpretações que são as teologias, e são essas teologias que são explicadas para as pessoas. Então a religião,
ele é essa forma de conexão de você com Deus, para que você possa entender essas orientações, essas palavras, a interpretação, tudo mais. Sendo que é um processo humano, tanto escrever, o que o pessoal chama de textos sagrados, isso vou dizer que é uma licença poética humana, porque texto sagrado, só se fizesse um fax, né? Não sei nem mais se usa hoje em dia, né? O cara chega um fax de Deus aqui, ó, o texto aqui, então esse texto é sagrado. Qualquer texto, não, caiu na cabeça do cara, o cara pensou naquilo, escreveu, aquilo foi copiado por 10 pessoas, teve um escriba profissional que melhorou a história, Então, essa coisa de falar que texto é sagrado é muito complicado, né? Mas os textos em si, né, os textos sacros, vamos chamar assim, né? Se não sagrados, textos religiosos, podem gerar mais uma teologia. Mas como assim? O mesmo texto pode gerar várias teologias e as pessoas podem interpretar aqui diferente. Mas isso está errado? Não, isso não está errado, é assim mesmo. Ainda bem que é assim mesmo, tem uma variedade. A religião é que faz essa ligação, para você entender essas mensagens de Deus, né? E o oráculo e Ifá é um oráculo que está inserido dentro deste contexto, gente. Você não pode entender. Entendeu? Você tem que entender essa parte, ele é parte de uma religião. E por isso, como o sentido da religião é fazer de você uma versão melhor de você mesmo, seja para você mesmo, para sua família, para a sociedade, para o mundo, o Ifá está dentro desse contexto de fazer isso aí. Aí eu digo assim, né, a primeira dica importante, né, vou fazer uma dica importante aqui, falar algumas dicas. Se você for num babalaô, ou se você ouvir um babalaô falando assim, não, Ifá não é religião, cara, não perde mais seu tempo ouvindo ele. Não perde mais tempo. Assim, se ele fala isso é porque ele não entendeu, olha só, ele não entendeu nada, ou ele entendeu e está ali querendo lhe enganar. Então, assim, as duas hipóteses são muito ruins. Mesma coisa, se você está ali, vou fazer uma consulta e fala, estou querendo fazer uma consulta, beleza, está aqui, não sei o quê, aí o cara comenta, não, porque você sabe que Ifá não é religião, né? Ifá é aí ele vai dizer qualquer outra coisa. Aí você fala, entendi. Aí você pergunta assim, onde fica o banheiro aqui? Fica ali, eu posso rapidinho fazer no banheiro? Aí você vai no banheiro e passa pela porta fora e vai embora, não precisa olhar para trás nem pagar. Olha só, vai embora, vai dirigir, não, tá bom, aqui surgiu uma emergência. Ponto. Pede para ir no banheiro e não volta mais, tá certo? Não perde seu tempo. Não perde seu tempo com essa pessoa. Entendeu? Então, porque o que ele diz, né? A religião diz que se você for uma boa pessoa, se você tiver um IUA, né, o APL, um caráter ideal, um bom comportamento, você não vai ter inimigos, tá certo? Você vai ajudar os outros, não vai prejudicar. Então, assim, você vai ter em volta de você uma atitude positiva, energias positivas, e essa coisa vai facilitar ou viabilizar você atingir suas metas, né? Suas metas de vida. Assim, claro que nem sempre é assim, né? Porque às vezes, eu já falei para muita gente, eu sempre falo, você pode estar fazendo tudo certo e mesmo assim você vai ter gente que vai ter inveja, vai querer ser seu inimigo. E aí, sim, claro, e aí tem uns conselhos de como é que se livra disso e tal, e tem todos os rebotes para facilitar, mas o principal que você encontra em Ifá é esse tipo de coisa, né? Então, na visão de Ifá, na visão da religião que tem lá, é o seu esforço e o seu trabalho que vão te ajudar. É isso. O que vai te ajudar é isso. Não adianta você ficar esperando nada mágico, tá certo? E claro que existe magia, vou falar daqui a pouquinho. Mas é a retidão, tá certo? O arrependimento, toda a sua atitude positiva, a atitude de um bom ser humano é que vai lhe conduzir para o seu melhor resultado. E Ifá é para isso. Ifá é para você atingir esse patamar no qual a sua vida se torna mais fácil. Claro que tem muitas pessoas que procuram assim, eu estou meio sem rumo, estou com problema e preciso de ajuda. E é isso mesmo. Aí por isso que eu tenho que voltar com essa teologia, né? Você não pode ter um babalaô que fala sobre Ifá, que não fala sobre teologia da religião, teologia de Ifá. Por quê? Porque Ifá é teologia. O babalaô, para te dar conselho, ele não pode ser um coach pessoal. Ele não pode dizer assim, a minha opinião sobre esse assunto, de novo. Você está lá falando com o babalaô e ele fala assim, não, que a minha opinião sobre isso, você fala, tá, só um momento, posso ir no banheiro? Aí você, vai embora, pede para ir no banheiro e pica a mula, tá certo? Por quê? Porque ele não pode estar lhe dando a opinião dele. Ele só pode. O cara não tem glamour nenhum, tal. O babalaô é um mensageiro, uma pessoa que interpreta, que faz teologia. Ele tem que entender o que está nos versos, o sentido daquilo, toda aquela coisa global, e falar para você o que está ali. A opinião dele não faz parte, é irrelevante. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual um babalaô
não pode ser um médium, ele não pode ter vidência. O babalaô não pode ser uma pessoa que tem evidência, e na hora que ele está falando com você, fica um espíritozinho falando, diga isso, diga aquilo, ou ele pode ter uma clarividência de ver uma situação para dizer, não pode, o babalaô não pode ser essa pessoa, porque ele só pode interpretar os versos de Fá e trazer para você a mensagem que está lá. É única e exclusivamente. Existe outra coisa? O babalaô pode ter intuição? Pode. Intuição são coisas que você faz, você tem aquelas coisas, né? Tem como a gente fala em Fá, existe o espírito de Elá, né? É uma manifestação de Orumilá. O espírito de Elá vem e te dá a evidência no sentido de você enxergar as coisas, conseguir fazer associações, mas aquilo ali é uma coisa que trabalha com o seu racional junto com o outro. Então, assim, o espírito de Elá é uma coisa muito, muito curiosa, né? Faz parte dessa coisa de ser um trabalho inspirado, mas você está ali, você tem que falar o que você está entendendo, que você aprendeu a interpretar, você aprendeu a dizer. É isso que funciona, é assim que funciona. E o oráculo, aí eu vou falar dos oráculos, sim, o oráculo dentro de uma religião, ele tem esse sentido. A pessoa que se perde, não precisa de uma orientação de Deus, precisa de uma palavra, a pessoa, quando você esgota aquilo, que você tem dúvidas, você não tem a quem recorrer, você já perguntou lá, aquilo não está batendo com você pede opinião, as pessoas não são boas, aquilo não bate, você sente assim, falta alguma coisa. Cara, é essa hora que a religião está ali para lhe ajudar. Deus está o tempo todo disponível para você pedir ajuda. É isso, Deus veio. Isso está no contexto da teologia que você faz. Então, nesse contexto lá, quando você nasceu, você foi a Deus primeiro, estabeleceu um objetivo, Deus lhe deu todos os instrumentos, aí na religião diz isso, né? Aí quando você vai você vai porque você precisa realizar seu destino, através dos anjos da guarda, dos anjos da algarra, vai recorrer aos orixás, orumilás, as mensagens vão vir para você, vai vir todo aquele axé, aquela energia vem para você através de Exu, e você vai entender se tem a interferência de Elini e Adjé. Então, sim, não existe entendimento de Fá, se você não falar de Olodumare, você não falar de Destino, você não falar de Ori, você não falar de Orumilá, você não falar de Exu, de Elini e de Adjé. Não tem, e de algum que possa ser. Olha só, esse é o contexto que tem em Fá. Tá certo, né? E os orixás, olha só. Os orixás são os elementos, são as divindades que atuam na nossa vida. Eles fazem parte. Tudo ali deriva, né? No final das contas, qualquer ação de Fá será feita através dos orixás. Então, mas o processo de consulta, o processo de entendimento dos problemas não passa por isso. Não passa pelo orixá que está te dando uma mensagenzinha. Não é. O contexto de Fá é depois que você sabe de toda aquela situação que foi interpretada, o bom é qual orixá que vai lhe ajudar. E pode ser qualquer um. Porque o orixá que me ajudou foi Oxalá, então sou de Oxalá. Não, isso é o pessoal de Búzios que fala. O pessoal de Fá é irrelevante quando a pessoa diz, você pode dizer qual é o meu orixá? Eu falo assim, não tem a menor condição, não tem a menor capacidade disso. Aliás, Fá não faz isso. Se você, de novo, mais uma vez, mais outro conceito. Se você vai com um babalaô, aí ele joga o pelé e fala assim, estou vendo aqui, eu vou fazer uma pergunta para saber qual é o seu orixá. O orixá dele é esse? Assim, o seu orixá é Oxalá. Ou Iemanjá, os adoram, né? Esses são os dois que eles adoram falar. O seu orixá é Iemanjá. Que legal, eu sempre quis saber isso. Eu posso ir no banheiro? Aí você vira, entendeu? Lembra, pede para ir no banheiro e pica a mula, porque não tem essa capacidade. Olha só. Mas você vai dizer assim, mas o babalaô fez a pergunta e saiu a resposta, claro. Olha só, o babalaô tem que ter ideia dos que ele pode ou não perguntar. Tá certo? Por quê? Porque quando ele pega aquele opelê, você não vai jogar, dificilmente você está consultando Ifá com babalaô com Iquim, né? Ele não vai te dar o trabalho de fazer consulta para você Iquim. Sempre que você, né? Ele deveria te avisar primeiro, na verdade, Orumilá são os Iquins, tá? O opelê é uma ferramentazinha que Orumilá deu, isso está em Oveneje, que veio para acelerar o processo, porque Ifá precisa consultar muitas pessoas, ele tinha uma ferramenta de aceleração, mas ele deveria te falar que a consulta Ifá de verdade é feita através dos Iquins. É só assim através dos Iquins. Mas ele não vai falar isso para você. Não, é a mesma coisa. Então ele vai jogar. Você acha que quando ele suspende aquele opelê, aquela correntezinha, ele joga, você acha que se aquela pergunta não pudesse ser respondida, o opelê vai congelar no meio do caminho assim? Vai ficar parado? Vocês vão ficar olhando o opelê assim, ele não vai cair? Não, o opelê vai cair. Vai cair com qualquer coisa que acontecer ali, gente. Entendeu? Então assim, cabe ao babalaô saber o que ele pode ou não perguntar, pode ou não saber, a forma como ele fala. O oráculo conversa com o babalaô o tempo todo, mas você pode ter pessoas imprudentes, que não sabem o que dizer, que sabem conversar, que vê um signo ali, aquele signo. Por exemplo, eu sempre digo assim, eu falo para as pessoas, gente, o babalaô,
consciente, ele sabe exatamente que ele está conversando com o oráculo e não é com a matemática. Sabe o que eu falo matemática? Matemática é a probabilidade das coisas caírem de um lado do outro, aberto, fechado, igual a bússola. Então, assim, eu digo para você o seguinte, eu nunca tenho dúvidas. Por quê? Porque os nudus que se abrem, as sequências, as inversões, não sei o que, as confirmações, a forma, a própria forma como o oráculo fala, o oráculo está me dizendo assim, sou eu que estou falando, o tempo todo. Então nunca tem, não dá para ter dúvida. Se você tem dúvida, você para, volta atrás, opa, vamos fazer essa pergunta, hoje não é um bom dia, então você pergunta, hoje é um bom dia bom para você, porque é bom para eu consultar, porque uma das coisas que deve fazer, o babô deve fazer isso, ele tem que chegar lá, antes de começar a consultar uma pessoa, eu estou pronto para consultar hoje, ele deve perguntar esse oráculo. O oráculo responder sim, ele continua aquele dia. Se responder não, ele descobre a causa. É alguma coisa que eu posso corrigir, uma coisa que eu não posso corrigir, posso fazer alguma coisa errada? Não, hoje não é o dia. E já teve, eu vou dizer para você, na minha vida teve algumas situações em que eu ia fazer uma determinada liturgia, meu jogo, você joga lá, não, esse não é o dia que eu vou fazer, opa, beleza, suspende, já parei, coisas assim. Ah, tá, já interrompi, é bom que eu ia fazer liturgia no início, do tipo, não é para fazer hoje. Assim, era um problema, eu determinei o que era, mas aqui naquele dia, então foi feito outra vez. Ou assim como também você pode chegar e fazer as coisas, chegar no final, deu tudo cagado, foi tudo errado, você errou lá no início, ou errou em tal ponto. Ah, tá, o que você vai ter que fazer? Fazer tudo de novo, tá certo? Vai lá. Mas então, eu estava falando aqui, dizendo que não tem como você falar de oráculo sem contexto dessas divindades. E que o orixá, né, só para reposicionar o ponto que eu estava, o orixá sim é parte, mas é parte da solução. Ele não é parte do diálogo que está ali, tá certo? Né? Ele vai, né? Quem vai ajudar? Você vai ser isso, então o orixá precisa disso. E quem é que vai atuar junto à pessoa? Sim, pode ter situações em que Exu vai atuar, que Orumilá vai atuar. Claro, tem hora que Orumilá diz, não, sou eu Ifá que vai ajudar você. Tem esse caso. Mas tem esse caso aqui, Egum que vai te ajudar, que a Jack vai te ajudar, que um orixá A, B, C, D, F, ou vários. Cara, tudo isso aparece, né? E você vai dizer lá, tá certo, né? Bom, e aí aqui eu volto, aí eu chego ao ponto assim, depois de toda essa explicação, que para algumas pessoas que assistem vídeos com frequência, pode dizer assim, ele está falando aquilo tudo de novo. Não, que agora eu vou mudar o contexto. Né? Então olha só, se é isso que você quer saber, se você entendeu esse negócio, esse é o que o Ifá pode dar para você. Ele vai te dar essa situação. Mas às vezes diz, não, mas não é isso, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho aqui um problema, eu tenho aqui resolver aquilo ali, mas só isso que você quer? Gente, assim, então tem outros oráculos para isso. Por quê? Porque o Ifá está neste contexto religioso assim. Claro que você pode ir numa pessoa com esse contexto, eu quero ter um probleminha que eu tenho que resolver, que você quer saber. Claro, o babalô vai lhe atender, tipo assim, ele tá precisando do seu dinheiro, ele vai responder para você, pode ser o mais adequado. Ou você diz assim, eu estou aqui, que eu preciso de uma solução mágica para um problema que eu criei, ou que estão fazendo para mim, então eu quero uma magia, um ebó, aqui uma magia africana. Ele sempre fala assim, né? Tem gente que fala, eu vim fazer uma magia africana, eu falo, claro, eu faço para você, vem cá. Cara, você está indo na pessoa errada, usando os meios errados, está indo no oráculo errado, você não precisa para aquilo. E existem outros oráculos melhores. Eu vou passar são oráculos principalmente ligados ao Aie, tá certo? Principalmente ligados ao Aie. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você tem um problema, você quer entender, resolver a coisa mais imediata, o que está acontecendo comigo, alguma coisa, às vezes, cara, eu vou falar para vocês, procure uma umbanda, uma boa casa, conversar com um guia de umbanda pode ser muito mais produtivo e frutífero e fácil de entender do que você procurar um babalaô, achar que ali você vai encontrar todos os problemas da sua vida. Guia, assim, como eu falei, eu não falo aqui sobre o erro, tá certo, né? Eu não faço o erro, porque se eu falasse por erro, eu teria que dizer quais são as situações que você vai em babalaô que não sabe falar nada. Então, aí eu ia ficar aqui 1 hora mais ou mais, né, falando de todas as situações erradas que pode acontecer em Fá, em Umbanda, não sei o que, em Candomblé. Então, eu não falo sobre erro, eu falo só sobre o que é certo. Então, por isso eu falo assim, você indo numa boa casa de Umbanda, que tem uma boa orientação, que tem guias lá que são confiáveis, são pessoas corretas, de bons médios, você sabe disso, né? Um bom guia, ele é útil e faz as coisas, fala as coisas direito, assim, quando está num bom médio, ou seja, quando aquela pessoa que está ali é uma pessoa também centrada, um bom médio é o que faz um bom guia. Essa é uma coisa curiosa. Não é qualquer, esse guia está incorporado aqui, qualquer um serve. Não, esse trono de cavalo não é verdade. Tem os cavalos mancos, tem os jumentos, as mulas e os cavalos. Tem lá os pulos sangue. É verdade, é isso que acontece. Então, se você for numa boa casa,
e você encontrar um bom guia de Umbanda, né? Seja ele um Preto Velho, esses são os guias que eu gosto, né? Na Umbanda, Preto Velho, eu até gosto de Exu, tem umas exceções, Pombagira eu não gosto, tem alguns Exus bons para falar, e principalmente eu gosto muito de Preto Velho, eu acho aquela muito legal, aquela coisa do Preto Velho, e você pode, acabou com uma péssima experiência, eu gosto de boiadeiro, mas essas são experiências pessoais, eu gosto muito desses guias que falam direto, que falam o que está na frente. Então, sendo um bom guia, pode ser que você encontre as melhores soluções para os seus problemas. É o cara que vai dizer aquela coisa imediata, parará, porque você tem que fazer, vai dar informação, vai buscar aquelas informações que está acontecendo com você, ele vai te dar. E vou te falar, eu já vi excelentes consultas de guias com pessoas, que eu diria para você o seguinte, né? Baseado naquele problema, eu digo que já vi guias falar coisas melhores do que eu falaria, tá certo? Melhor do que eu falaria. Já tive até uma experiência seguinte, olha só, de um bom guia de Umbanda, com um excelente médium, em que eu tinha feito uma consulta para aquela pessoa de Fá, eu já sabia qual era o problema dela, aí a pessoa foi fazer aquela consulta com o guia, eu estava perto, o guia falou sobre aquele problema, ele bateu nos pontos que eu tinha dito, aquele negócio todo, só que ele conseguiu até dar uma visão melhor, ele deu outra configuração daquele problema, ele até falou uma coisa de uma forma que eu aprendi, falei assim, caraca, eu não tinha pensado sobre esse aspecto que ele está dizendo, eu falei assim, cara, contribuiu muito para mim, assim, que eu já conheci o problema, já aconteceu o diagnóstico, quando eu vi ele falar, ele puxou um outro lado que eu não tinha me atinado, cara. Um bom conselho, uma boa recomendação. E eu já vi excelentes consultas de pessoas falando com calma, como também já vi guias que não falam nada, mas assim, estou falando. Guias de Umbanda são ótimos. Por que guia de Umbanda é ótimo também, né? Porque se a pessoa não entende, ela fica ali perguntando, vai, fala. O importante é você entendeu? Entendi. Olha só, se você não entendeu, pergunta 20 vezes. Assim, é só você o guia, você pode parecer idiota, não vai ser parecer idiota para ninguém. Não entendi, explica de novo. Não entendi, explica de novo. Até você ficar satisfeito. Então, o cara resolve o problema direto. Outro oráculo também muito bom, que eu posso recomendar, Búzios. O Búzios é um excelente oráculo para você consultar. Né? Por quê? Porque uma das coisas que a gente... na Umbanda, o oráculo de verdade é o guia incorporado, tá? Essa coisa de jogar búzios na Umbanda foi uma variação, uma extensão. Acontece sim, mas é igual ao búzio do candomblé. É igual. Por quê? 99,9% das pessoas que consultam búzios, seja na Umbanda, seja no candomblé, é evidência. São médiums ali. Então, eu vou dizer para você o seguinte, as conchinhas que caem ali, aberta ou fechada, são irrelevantes. A pessoa já sabe o que falar para você antes. Eu já vi histórias eu também já fui num de santo, uma orixá de uma casa grande, uma casa tradicional aqui no Rio de Janeiro, lá no subúrbio, né? Coelho da Rocha. Cara, você sentando lá, ela já sabia o seu problema, sentando, é tal coisa. Ela jogou lá, parará, algumas coisas, então ela jogou, mas assim, olha só, as pessoas têm evidências, a evidência está lá. Assim como também já vi gente que vai jogar búzio e o olhador, o jogo está fechado, né? Já viu isso? O jogo está fechado, não, a outra desculpa que ele dava quando ele não conseguia as informações de evidência tem disputa de orixá pela sua cabeça, isso não existe, né? Sabe que é uma bobagem completa, né? Por quê? Porque a evidência dele não estava funcionando. Ele não se preparou naquele dia, sei lá o que ele fez no dia anterior. Eu sei o seguinte, ele não deveria nem estar sentado ali dando consulta. Aí o que ele faz? Não vou poder porque o jogo está fechado aqui, não tem disputa, então ele não podia falar nada, tá certo? Às vezes ele até cobrava, tá? Ele cobrava antes de sentar na mesa, ele é safado. Ele cobrava antes de sentar na mesa, apareceu disputa, não vai dar, outro dia você volta. Mais ou menos isso que acontecia. Mas o que acontece, o que eu estou falando do pessoal de vidência? Vidência, médios com vidência também são muito videntes, são muito bons. Pode dar informação que você está querendo, quem é que está me prejudicando, qual é tal pessoa, não sei o quê. O cara pode te dar informação, então dependendo do tipo de problema que você quer, se você está querendo resolver um problema assim, se está sendo afetado por alguém, não sei o quê. Cara, são informações que às vezes você não vai, com sinceridade, experiência própria, você não vai obter em Fá e vai dizer um guia o seguinte, olha, o que aconteceu é o seguinte, pessoa tal, você conhece pessoa tal em tal lugar, você não está fazendo uma coisa, um trabalho assim, blá. Então, essa pessoa que está lá, que quer uma coisa que você também quer, não sei o quê,
foi numa casa, fez um trabalho, talvez a linha tal, não sei o que, está sendo afetado você. O cara já dá o serviço completo para você lá, coisa que em FA jamais daria. Por quê? Porque o cara tem a evidência, tem o guia ajudando ele. Eu já fui em olhadores de búzios excelentes. O cara que falava tudo. Cara, tinha um falecido aqui no bairro onde eu moro, né? Cara, agora já falecido, mas caraca, gente, excelente pessoa, tinha um jogo, cara, muito bom, joguei só uma vez com ele, mas era muito bom. Eu já fui em muitos jogos de búzios bons mesmo, né? Às vezes demorado, às vezes, mas que o cara falava, assim, com informações preciosas. Então, mas aquilo ali, eu nunca tive ilusão, né? Evidência. Caiu os búzios ali, o que caiu ali, gente, detalhe, 99,9 pessoas. Claro que pode ter gente que usa as caídas de face, que sabe ler as caídas, isso acontece. Eu posso dizer que acontece porque eu já joguei búzios e eu li as caídas, porque eu não tenho, lembra? Eu não sou médio, não tenho essas evidências, cada evidência é uma evidência. Eu tinha que ver os búzios que caíam ali na mesa, tá assim, tá aqui para essa informação, juntava isso. Cara, bem difícil, né? Mas o búzio é um jogo muito rico, tem muita informação em cada caída, bem diferente de Fá, né? Fá você tem que jogar. Aí você analisa, olha, o que eu posso dizer para você é isso. Aí você fica lá uma hora falando, mas os búzios é muito interativo, vai lá, você vai fazer, não sei o que, você pergunta, responde, não, deixa eu ver aqui, para ali. Então, são jogos excelentes. Já tive outros oráculos também, que você às vezes tem problemas, algumas questões, que você vai em tarô, cara, já tive excelente resultado com o tarô. Outro, eu gostava muito, né? Toda vez que eu fui muito feliz com as respostas, né? Com as questões que eu tinha, as respostas que eu obtive, vou dizer que foi muito legal, gosto muito do tarô. Mas geralmente sim, aqueles problemas mais imediatos. O que acontece com esses eles como são oráculos ligados ao Aie, né? Lembra? Orum e Aie, o Fá é ligado a Orum. Eu já falei, eu não vou ficar isso aqui de novo, não, você vai ficar igual aquela piada do coelhinho, né? Então, Orum, tá? Orum. O Aie está aqui. Então, os oráculos ligados ao Aie, essa é uma explicação, eu podia ter falado pelo início. O Ifá é um oráculo ligado a Orum. Assim como o jogo de búzios também deveria ser ligado a Orum. Os oráculos ligados ao Aie, tá certo? Que aí a maior parte dos búzios de Umbanda são Aie, o tarô é Aie, aquelas cartas ciganas, tudo é oráculos de Aie, são que dão essas informações mais imediatas, com detalhes, você quer saber quem é que está me atrapalhando, fulana de tal safada, eu sabia que era. Essas coisas vêm nos oráculos do Aie, e são informações, cara, pá, é aquilo ali, pum. Você não vai encontrar isso, cara, é fácil. O Babalô disse que vai fazer a mesma coisa para você, mentira, ele não vai conseguir, por quê? Porque tem todo aquele. Lembra? O Ifá tem todo aquele contexto. A não ser que ele ignore tudo aquilo que eu falei, não é nada disso, ele não use verso. Aí, cara, eu não sei o que está fazendo, né? Eu não sei o que ele está fazendo, né? Se o cara ignora os versos, que ignora a formação pessoal, que se ele não entende que o Ifá está no contexto do desenvolvimento da pessoa, do caráter, da formação da pessoa, se ele não entende aquela coisa da história das encarnações, das idas e das vidas, se ele não coloca a finalidade do oráculo nesse ciclo de vida, no contexto do samsara, né, do dharma, do karma, se ele não coloca aquilo ali, cara, eu não sei o que ele está fazendo ali, jogando o pelé, balançando a cordinha dele, lá, os negocinhos dele, podia estar botando sininho ali, qualquer coisa, cara, eu não faço ideia. Mas eu estou falando para você o seguinte, que ele é o melhor oráculo? Não, olha só, ele é um oráculo bom para aquilo, quando você tem aquele tipo de problema. É isso que é importante. Quando você tem determinado tipo de problema, você vai no oráculo religioso, o oráculo do Orum, Fá é o oráculo de Orum. Por quê? Orum. E até digo, por que aí alguém pode estar dizendo assim, não, esse cara está chutando. Não. Lembra que eu falo para vocês? Eu falo o que eu aprendo. E isso aqui, eu estou falando pela minha experiência de lidar com oráculos de Aie. Lembra que eu já lidei com oráculos de Aie? Já lidei, seja como consulente jogando, e já lidei com guias, né, de Umbanda. E sabe qual é a coisa mais honesta, a coisa mais legal que aconteceu, né, da minha experiência com Umbanda, que eu gosto de Umbanda, né? Mais ou menos, não gosto de Umbanda, mas é que eu gosto. É o quê? Quando o guia falava assim, olha, eu posso falar até aqui, mas para ver o seu problema de fato, você tem que procurar aquele outro oráculo, procura aquela pessoa que ele vai poder dizer. Cara, o que é interessante é aquilo que eu via, quando o guia de Umbanda, que é um oráculo de Aie, diz o seguinte, olha só, minha limitação, eu só posso falar isso aqui, eu não tenho mais negócio. Se você quiser saber um negócio, você tem que procurar aquele cara, o que ele vai dizer. Seja porque ele não poderia falar, ou seja porque ele não tinha acesso completo àquilo ali. Agora eu não posso dizer para vocês qual foi, mas havia uma ética envolvida ali, ou havia um contexto ali de conhecimento.
Por que ética? Porque pode ser que tinha informações ali que aquela pessoa não poderia ouvir de um espírito. Sabe? Isso é uma coisa que tem na Umbanda, gente. Isso é uma coisa muito forte. A Umbanda é muito ética nesse sentido. Então, quando boa Umbanda, boa casa, um bom médio, né? Lembra? Um cavalo puro sangue ali. Entendeu? O cara fala, não. Essas palavras, essas palavras, esse problema, eu não posso falar. Já vi vários guias. Eu não posso dizer para você. Outra pessoa vai ter que dizer. Aí eu que ia ter que chegar a jogar e dizer para você. Ele podia falar para aquela pessoa. De novo, vou repetir o que eu falei há um minuto atrás. Pode ser uma questão de ética, de ele se dizer o seguinte: eu, como espírito, não posso falar isso para você. Você tem que ouvir isso de outra pessoa, de outro encarnado, de um humano. Tá certo? Ou podia ser uma coisa, não, eu não tenho acesso a essas informações. Então vai ser lá porque é um oráculo de Orum, eu sou Tom aí. Cara, podia ser uma das duas coisas, não importa. O importa é que deu o limite. Assim como também eu falo a mesma coisa. Existem coisas que eu digo, às vezes consulto, falando assim, olha, já aconteceu em Fá, eu estar fazendo consultas, e na hora de fechar, não fechava, uma das indicações de ebó, assim, procura uma Umbanda para resolver isso. Já teve situação de ebó que fechou assim, que olha, isso aqui, mas não era, aí eu falo assim, cara, Umbanda, pelo problema, olha só, fulano, olha só, procura um bando aqui, eu até indicava, ó, procura um guia tal para fazer, entendeu? Assim como também em algumas coisas que saem para fazer em Fá, eu digo o seguinte, olha, isso aqui você vai ter que fazer, mas não vai ser eu, você tem que procurar uma casa de candomblé, porque assim, isso aqui é uma pessoa que tenha a mão para isso, tá certo? Por quê? Porque eu não tenho, assim, não é para eu fazer, você tem que procurar uma pessoa que tem função. Eu tenho essa ética de fazer. A da Umbanda, como eu falei, já surgiu de, olha só, não, você manda para lá. Assim como também, eu até dou conselho pro cara, olha só, eu estou te falando aqui, mas, cara, sabe, só um conselho? Cara, vai na Umbanda, procura um guia, fala com esse negócio que ele vai te explicar isso, vai ficar batendo em você, porque na Umbanda eles ficam lá batendo aquilo. Então, cara, eu gosto muito desse negócio, assim como o Búzio, eu podia recomendar, o cara vai no jogo do Búzio, o cara vai te falar, porque o cara tem evidência, fica mais fácil. Conversar é muito melhor do que você ficar interpretando teologia, dando metáforas, né? A gente tem esse problema e fala, né? São metáforas, você fica contando, você não vai ali naquele pote, não é para isso. Então, tem oráculos e oráculos, né? Por exemplo, um caso muito interessante, dependendo do tipo de problema que a pessoa quer fazer, eu queria saber sobre isso, aquilo, que a decisão foi assim, cara, olha só, para você, a gente vai usar um Obi. Obi é a melhor forma de descobrir. Sério, tem coisas que são impagáveis. É assim, é o Obi que ajuda você. Muito melhor do que Fá, muito melhor do que Búzio, muito melhor do que qualquer coisa. Tá certo? Tem aqueles 4 Búzios que responde sim, não, rapidinho. Não. Tem coisas que Obi. Sério, eu tenho um livro de Obi, né? Só falando aqui, eu tenho um livro de Obi, escrevi, tá na Amazon, né, .com.br, vocês podem ver lá. Melhor livro do mundo. Olha só, isso eu sou muito honesto para dizer o seguinte, esse é o melhor livro do mundo sobre a assunto Obi, tá? Até porque eu já li todos os outros antes, né? Então, de fazer esse, então fiz esse com o que os outros tinham de melhor e todas as coisas que os outros não tinham. Esse é o melhor. Aí eu falo assim, cara, olha só, Obi é o melhor oráculo para um monte de situações. Às vezes, se você não tiver acesso, eu não posso ir todo dia, eu tenho que tomar decisões, eu não posso ir em Fá todo dia, né? Não vou ter dinheiro para isso, vou ter bola. Não, você não precisa de ir todo dia, não. Cara, aprenda a usar o Obi, aprenda a procurar, né? Você tem que aprender, eu descobrir se o Obi responde a você. Se o Obi está respondendo a você, o negócio de achar, cara, você pode consultar o oráculo todo dia, né? Você vai ter resposta. Assim como eu consulto, às vezes, eu já consultei o oráculo todo dia, toda semana, eu vou lá e consulto e falo para mim mesmo, para eu mesmo, né? Então, assim, eu canso de fazer isso e não tem nenhum problema. Não pode consultar. Cara, olha só, você está enganado, eu sou babalaô. Se eu quiser consultar todo dia, para mim eu consulto todo dia e falo. Eu tenho uma dúvida, vou lá. As respostas às vezes se repetem, às vezes são o mesmo problema, às vezes não, dão uma variação, às vezes fala a mesma coisa, eu já falei essa, né? Tipo assim, eu já falei essa merda para você antes, estou aqui falando de novo. Tudo isso acontece, mas cara, Babalu é para isso, né? A gente pode consultar 20 vezes se eu quiser fazer, o meu trabalho é fazer esse tipo de coisa. Mas então, eu queria dizer, eu acho que eu 40 minutos, né? Eu já falei assim de vocês, dessa minha opinião sobre oráculo, então repetindo agora o que eu falei no início. E fala o melhor oráculo? Assim, não é, a gente não pode dizer que é o melhor oráculo de forma absoluta. Ele é um oráculo bom para umas coisas
Existem outros oráculos, podem ser melhores para outros determinados tipos de uso. Você tem que aprender a usar oráculo. Cara, os oráculos todos estão disponíveis, né? O jogo de búzios, em princípio, ele é um oráculo religioso, que está dentro de uma religião, mas ele é mais assim, é mais próximo. Vou dizer até um búzio. Tem coisas que só resolvem búzios. Por exemplo, minha infância não consegue. Quando você está fazendo, isso é experiência minha, tá? Quando você vai fazer obrigação, você vai fazer uma coisa de liturgia de orixá, de obrigação, sabe aquelas coisas de internas da casa do orixá, internas? O oráculo para fazer aquilo não é Ifá, é búzios. Né? Eu já passei por isso. Búzios, não. O orixá fala assim, não. O orixá diz, sou eu que vou responder, né? Ou Oxum que vai... Porque o oráculo de Búzios pertence a Oxum e não a Exu, como muita gente diz, né? Exu, cara, está presente em todos os oráculos, né, do Candomblé, mas o oráculo de Búzios pertence a Oxum, é ela que lhe inspira. Então, se você ganhou os Búzios de Oxum, né, como eu ganhei os Búzios de Oxum, tá certo? O jogo me deu a evidência do oráculo, né, a evidência, o entendimento, ela que responde a... Então, tem situações naquela época, agora faz muito tempo que eu não tenho mais essa necessidade, eu não uso mais, mas eu já usei muito, né? Então, às vezes estava lá com o Ifá, vou fazer, eu fazia sempre uma consulta, vou fazer aqui e ali, a resposta era assim, não vai fazer com o Ifá não, pega os búzios e o búzios vai responder isso, entendeu? Então, essa parte de liturgia, de coisas de orixá, não sei o que, só saía nos búzios, não era para sair, não faça isso, faça com aquele aqui. Não quer dizer que às vezes eu já tive que fazer perguntas e responder ou compelir coisas rápidas, assim, não lá, como eu precisava de uma coisa rápida, o instrumento que eu não carrego o búzio para lugar nenhum, né? Eu ando com os meus instrumentos. Então, às vezes você tem que fazer alguma coisa, você vai responder sim, não com o que você tem ali. Mas o correto, quando você está preparando alguma coisa, uma liturgia, você vai preparar com um búzio. Então, para as pessoas que acham, não, Ifá resolve todos os problemas, é maravilhoso, você não precisa ter, se você vai fazer alguma obrigação, você tem que consultar uma valor. Não é verdade. Se você vai fazer uma obrigação, vai fazer uma liturgia, vai fazer lá uma festa, fazer uma bagé, não sei o quê, vai fazer um negócio para Xangô, para Ogum, para Goiás. O que você vai usar para preparar tudo aquilo lá? Você vai usar o jogo de búzios, porque é o oráculo que o orixá fala ali, né? Você tem que receber. Sendo que o certo deveria ser que, você sabe que o jogo de búzios, por búzios mesmo, né? Ele responde para algumas pessoas. Então, assim, se não me engano, eram pessoas de Xangô, de Oxalá, de Oxum. Tem umas pessoas que não têm búzios, pessoas que não deveriam ter. Isso está nos africanos, né? Se você procurar o livro do Bascom, o Bascom que fala sobre Ogum diz isso aí, eu já vi isso em duas fontes. Não, o Bascom mesmo. Pessoas que não tinham búzios eram pessoas de Ogum. Aí tá cheio de pai de santo de Ogum que joga búzio. Bom, olha só. Lembra que é evidência. Então, cara, já te falei, o cara jogando búzios, moedinha, palitinho de fósforo ou pedrinha, dá no mesmo, tá certo, né? Muita coisa é evidência. Os caras, né, muita gente que vem de Umbanda, os próprios para lá. Eu tinha um cara que jogava búzios muito bem, ele era de Umbanda, aí foi para o Candomblé e continuou com o mesmo oráculo. Na verdade era o mesmo oráculo, não tinha nada tinha mudado, ele só mudou. Aí ele fez aquela sofisticação, né, começou a responder com Odu, mas né, assim, não precisava ter feito, né? O oráculo de Candomblé não precisa dessa coisa. No que pese, sim, tem jogo de búzios por Odu, mas nem sempre o jogo de búzios você pode responder através da resposta de orixá, com aquelas aquilo tudo é autêntico, é certo, é correto, faz resposta de orixá. Então, eu estava falando que tinha, né? Então, que não respondia, outro que não tinha, que não respondia era o Omolu, que não usava búzios, né? Então, pessoas de Ogum, de Omolu, de Oiá, não respondia. As outras tinham, o pessoal de Oxalá tinha, não sei o que, tinha vários orixá que tinham que não tinha, numa lista lá que eles faziam lá, né? Mas não é assim que funciona. Olha só, gente, se é ou não é, não estou falando que é o que está no estudo do Bascom, lá que o Bascom estudou dos africanos, do pessoal original, né? Mas o Bomboche veio para cá e vale o que o Bomboche fez aqui, até porque, lembro vocês que o Candomblé não necessita ser africanizado, porque ele já é o máximo africanizado possível. O Candomblé iniciou em 1847, né? A partir de 47, quando voltaram e a Nassau voltou, acho que eu não sei se ela voltou, se ela morreu lá. Depois o livro do Benício tem essa história. Eu não lembro, inclusive vou fazer um artigo, um texto sobre essa história do Candomblé dessa forma assim. Aí que começou, veio o Bomboche que trouxe, então a partir de 47 que começou a estruturação do Candomblé. E até 47. Tinham coisas assim, cara, 1947. Cara, antes de Candomblé, o que tinha? Eram coisas passadas, mal feitas, não sei o quê. O Candomblé que a gente conhece hoje, estruturado, com essa coisa toda, começou a partir de 47, quando ela voltou, trouxe africano para ajudar, e aí começou
outro quando é, que a casa começou a estruturar até 1920, 30, que aí formalizou essa estrutura que toda lá. Antes disso não tinha, né? Isso é a história, né? Então, o que eu estava falando é que é isso, né? Que existem certas situações, né? Que o bus é o mais indicado. Ah, não é IFA, não adianta você ter um valor. Cara, mas eu posso pedir ajuda no valor? Pode pedir ajuda no valor. Existem situações de oráculo que você faz com o robô. Isso está no meu livro, quem quiser comprar, né? Quando você vai fazer a xexê, né? É o robô. Ou quando você vai fazer coisas para específicas de Xangô, vai fazer com o robô. Você vai fazer coisas lá para Oxalá, você tem uma outra forma de fazer com Exu, né? Com Inhame, tá? Ou seja, existem, assim, além do Obi, você tem o Obi, tem o robô, tem os 4 búzios, tem o Exu. Em determinadas situações você vai recorrer, né? Coisas de Xangô, pessoas de Xangô. Cara, pega o robozinho dele ali, corta em 4 pedaços, aprende a jogar, no meu livro eu ensino, e vai fazer aquilo ali. Você tem que fazer, porque é assim que responde, né? Você descobre logo as coisas que vão responder. E é assim mesmo, já fiz consultas. Devo fazer assim, assado? Não vai ouvir nunca, vai ser pelo robô, você já se localiza aí. Essas coisas que estão na teoria, todas essas coisas de teoria que eu ouvi, especialista, não sei o quê, o que eu posso dizer assim, todas essas teorias, essa é a teoria, essa, o que eu fiz? Eu já fui na prática para descobrir várias vezes, diz, essa teoria está verdadeira, essa é verdadeira, essa é verdadeira. Eu já confirmei. Então, quando eu repito uma teoria, digo que está lá, é porque eu já fiz na minha. Então, já estou enrolando aqui 45 minutos, quero terminar, que eu quero falar mais 3 coisinhas no final aqui, só para a gente encerrar, né? Falando do pessoal de Fá. Então, é isso. Então, qual o melhor oráculo? Depende. Oráculos de Aê são excelentes, adoro. Estou até com saudade, estou com vontade de procurar uma pessoa que joga tarô, para jogar para mim, cara, sabe o que eu adoro? Jogo de tarô, um bom olhador, né, de tarô, cara. Eu já fui mulheres, né? Não, já fui homem também. Já fui um homem e umas 3 ou 4 mulheres. Cara, bons olhadores, já tive pessoas excelentes, adoro, né? Cara, tarô sempre eu sempre fui muito feliz, né? Como eu falei, eu repetindo aqui, sempre fui muito feliz nas consultas com tarô, sempre me deram coisa. Mas já vi tudo isso aí. Então procure lá, oráculos de Aê, oráculos de Orum, são melhor. O Ifá é para aquelas coisas lá. Eu estava dando aqueles conselhos importantes, vocês lembram do banheiro? A história do banheiro. Já dei 2 dicas importantes quando você pede para ir no banheiro, né? Eu vou te dar outras dicas importantes. Assim, então, você vai fazer uma consulta, agora falando de Ifá, né? Fala conselhos importantes, você elegeu o Ifá como melhor oráculo e você foi lá para saber, né? Então, como eu já dei daqueles 2 conselhos, ou 3 ou 3, já não lembro quantos eu falei, você chega lá no consulta, primeira consulta que você vai, o cara fala um monte de coisa com aquele opelezinho dele, lembra que Kim, nem pensar, né? Com aquele opelezinho, tem gente que nem sabe nem o que é Kim, né? Então o opelezinho dele, aquela correntinha, joga lá, aí vai falar, não, então olha só, eu estou vendo aqui no João que a solução do seu problema você tem que ser iniciado em Fá. Ou, estou vendo aqui, Ifá está lhe abrindo, o caminho de iniciação está aberto, então o Ifá está lhe chamando para ser iniciado. Qualquer dessas 3 falas, jura, que legal, tem banheiro aqui? Né? Eu posso ir no banheiro rapidinho? É isso, gente, vai no banheiro, vai embora, vira as costas, nem volta para pagar, vai embora, assim, parte. Cara, a pessoa não tem nada para falar a você e diz que a solução do seu problema é a iniciação. Cara, ela não está interessada em me ajudar em resolver problema nenhum. Assim, com seriedade, estou sendo extremamente sincero, não estou sendo aqui jocoso e nada não. Cara, essa pessoa não está nem um pouco interessada em me ajudar. Seja porque ela não tem essa vontade, não tem conhecimento, ela está ali a fim de ganhar seu dinheiro, porque você não pode chegar com uma pessoa que você viu a primeira vez na vida, ou você viu a segunda, ou terceira, não importa com os consultas de vez, você diz o seguinte, cara, o seu problema se resolve com iniciação. Na verdade, a iniciação vai criar um monte de outro problema para ele. A única coisa que a iniciação resolve é a parte financeira do babalô, que ele vai te cobrar 10 vezes mais do que cobraria para fazer um ebó qualquer, né? Já que esse negócio. Então, essa é uma coisa. Então, lembra do banheiro, né? A outra coisa é que você vai lá na consulta com problema, não sei o que, o cara, vamos ter que fazer aqui muito sacrifício, você nunca foi, tipo assim, faz de conta que a sua primeira experiência foi em Fá, ou a segunda, aí você nunca fez, você nem conhece, você vai lá, eventualmente, não, temos que fazer aqui um sacrifício, os animais são vários, não sei o quê. Aí você fala, que legal, nossa, que coisa profunda, né? De novo, tem um banheiro aqui? Eu estou precisando ir. Aí você, cara, mesma coisa, vai embora. Por quê? Cara, não se trata de uma pessoa, exceto por casos especiais. Claro que eu estou dizendo o seguinte, eu estou pegando uma viagem, mas eu estou dando um bom conselho. Esse conselho até não pode ser aplicado para todos os casos. Mas não se trata de uma pessoa que nunca, tá certo? Que apareceu a primeira vez, que não tem envolvimento com a religião, não tem nada recomendando sacrifício, porque, cara, isso é uma coisa muito forte. Aquela pessoa tem que estar ali para morrer. Sabe, tem que ser uma coisa muito radical.
E mesmo se você fosse Babalô, se sai alguma coisa, e às vezes acontece, sai, tá pedindo aqui, sabe o que eu falo? Eu não falo. Eu assim, não, tá tranquilo, não precisa. Vamos fazer as outras coisas aqui. E se for necessário, aí você volta naquela coisa ali. Entendeu? Por quê? Porque isso é muito pesado, muito complicado. Assim, não recomendo. Assim, cara, só quando você tiver muita confiança na casa, na pessoa, não sei o quê, aí você envolve essa coisa de sacrifício que tem. Olha só, sacrifícios existem, são necessários, salvam a vida de pessoas, salvam pessoas da doença, salvam. Cara, são várias coisas. A única coisa que você não deve, inclusive, fazer sacrifício é por quando você está pedindo um malefício, né? Essas pessoas que vão a lugares, às casas, pedindo malefício para prejudicar pessoas, não sei o quê, porque ele quer uma coisa só dele, aí o cara faz lá e usa sacrifício, cara, você pode fazer. Cara, azar é seu. Viva com as consequências do que você está fazendo. Tá, você foi ali para ter um malefício, você está ali para comprar uma facilidade, você acha que você vai comprar, o cara está ali oferecendo, você acha, e o cara fez esse monte de coisa, sacrifício gigantesco, vamos fazer na rua, fazer não sei onde. Ótimo, cara, parabéns, é isso mesmo, você merece isso, tá certo? Você merece isso. O terceiro caso é o caso de Bori, né? Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre essa questão de Bori e Fá. Estou falando de Fá, né? E o cara fala, e mesmo vale para Candomblé também, tá? Isso que eu estou falando vale para Candomblé. Você vai no jogo de búzios e fala, não, aqui o orixá, você vai ter que se iniciar em Candomblé. Cara, olha só. Mesma coisa, você está num jogo de búzios de Candomblé. O cara diz lá e diz que para resolver o seu problema você precisa se iniciar. Eu estou te falando isso porque eu já vi pessoas que falaram comigo, né? Não, eu fui lá na casa, eu me iniciei, como foi? Não, o cara falou disso, que eu fui no jogo, ele disse que eu tinha me iniciado, 3 meses depois eu estava iniciado. Caraca, olha só, a pessoa foi no jogo de uma pessoa, aquela pessoa disse que ela tinha que se iniciar, fazer feitura, 3 meses depois da feitura. Claro que ela estava lá, por que ela estava me consultando uma coisa? Porque ela estava completamente fodida, arrependida, não sei o que, mas, cara, lamento, agora, olha só, agora já foi, tá certo? Agora temos outros problemas, você já fez o que você não deveria ter feito, você já foi fazer uma coisa lá. Você fazer uma iniciação, principalmente em Candomblé, você vai no 1, vai em 2, em 3, em 4, demora 10 anos, olha só, ninguém precisa, assim, a menos, claro, mentira, estou exagerando, a menos que seja um caso grave, você vai morrer. Existem sim situações no qual as feituras de Candomblé, elas se aplicam. Eu vou fazer até um vídeo que eu vou comentar sobre o negócio de feitura. Então, existem sim vídeos. Situação no qual uma feitura seria aplicada, porque aquilo ali é uma situação terminal da pessoa, cara, ela tem que fazer. O que mais se tem em caso de Candomblé é pessoas com doenças severas, doenças contínuas, não sei o que foram salvas por aquele processo. É verdade que tem, mas não é uma coisa que o cara saca do bolso assim, vamos fazer uma feitura. Tá certo? Não saca. Então, e faz a mesma coisa, vamos fazer uma iniciação. Cara, tá lá, tá tudo bom. O cara fala, não, olha, tá tudo bem, não sei o que, mas olha só, e fato ele abrindo o caminho. Olha só, você faz o seguinte, você pega a sua vaidade, bota no seu bolso e pensa assim, onde fica o banheiro? Estou precisando ir rapidamente. Partiu, vai embora, tá certo? O último caso que eu ia falar, eu fiz cair nesse negócio aqui, é o caso do Bori, mais uma vez. E Fá não é lugar para fazer Bori. Por quê? Porque só quem sabe fazer Bori de verdade, todas as variações possíveis, pequenas e grandes, é o Candomblé. Eu já tenho um vídeo que eu explico isso com detalhe. Babalô não tem nenhuma competência para isso, tá certo? Não tem. Principalmente assim, Babalô de Ifá cubano. Os cubanos não sabem o que é Uri, não sabem o que é Bori, vieram aprender aqui no Brasil. Tem gente, tem cubano, que eu acompanhei isso logo desde. O cara veio aqui, foi lá em Salvador fazer Bori, ele fez assim, fez 3 anos seguidos, todo ano ele ia fazer um Bori. Só para quê? Só para decorar, aprender a fazer as coisas, ele levou. Aí o cara implantou lá Bori nos Estados Unidos, né, que ele era, na realidade, cubano-americano, né, no Lucumi. Esse cara implantou lá, é um cara até conhecido, tem livros e tal. Esse cara, ele plantou, aí inventou umas coisas, inventou padrinha de Bori, botou que você botava joia e ficava... Cara, você não tem ideia do negócio lá. Então, assim, eu vou falar outra coisa, num vídeo eu explico, eu lidei com cubanos, né? Cubanos de verdade, mesmo em comunidades, em grupos do Yahoo, e na época, nisso, do ano 2000, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ali, sabe, algum tempo em torno, não exatamente... E aí nos grupos, essa coisa era perguntada, eu vi aqueles cubanos tradicionais, lá o pessoal dizendo o seguinte, cara, Ori, não sei do que se trata, nunca vi, não sei se é para comer ou passar no cabelo. Estou exagerando, a frase foi essa, mas literalmente era isso, os caras não tinham ideia do que você estava falando, eles nunca souberam nada, eles inventaram o que tinham. Os cubanos adoram inventar, eles inventam orixá, inventam liturgia, inventam teogonia, inventam cosmogonia, inventaram o que sempre souberam, o Ori, não sabe. Os africanos, alguns sabem, alguns não, mas a maior parte não sabe nada. Eles, o exemplo que eu tenho disso, né, que eu tinha uma mãe de santo falecida, amiga, falecida já,
que era o orixá que era do... Morou na Flórida, nos Estados Unidos, não sei se foi Flórida não, morou nos Estados Unidos há uns 10 anos, tá certo, né? E ela já era orixá, tá? De Oloroquê, né, do Pantanal. Aí ela falou que o que mais aparecia na porta dela era africano pedindo para ela dar, pedindo assim, por favor, humildemente, para ela dar um bori neles, tá certo? Assim, porque eles não tinham a menor ideia. Babalô, inclusive. Não tinha a menor ideia do que fazia, tá certo? Assim, era isso. Então esse pessoal não sabe, então o bori era um casamento. Então você chegar em Fá, o cara diz assim, olha só, é o seguinte, vamos ter que dar um bori aqui, o seu problema resolve um bori. Cara, no que pese, eu adoro o bori, eu peço, quem é de Candomblé que fala mal do bori, assim, não é uma pessoa boa de cabeça. Mas não faça isso. O bori é uma coisa muito complicada, muito perigosa, se feita direito, muito perigosa. Só depois que você conhecer, 5 anos depois você faz, tá certo? Né? Só caso urgente, mesmo assim, você teve a certeza que aquela pessoa sabe fazer alguma coisa. Eu já vi muito bori de Fá, um troço mal feito. Tudo bem, aquele bori de Fá, o cara só deve cobrar dinheiro, aquilo ali não serve para nada. Eu já vi bori de Fá, já vi Bobalaô fazendo bori. Já vi fazendo. Até recebi porque eu fui obrigado, não tinha o que fazer lá, tive que participar daquilo, né? Eu tive que sofrer aquilo. Mas assim, o que eu posso dizer? Aquilo e água com açúcar é a mesma coisa, não serve para nada, nada. Então assim, não perde seu tempo, você vai perder só seu dinheiro, tá certo? Né? Como falei, não faça essa escolha. Então são as 3 coisas. De novo, os caras falam bori, legal, que bacana, adoro isso. Tem um banheiro aqui, eu posso ir rapidinho ali, vira as costas e vai embora, tá? Não perde seu tempo, tá bom? Mas era isso, eu espero que eu tenha colocado as coisas no lugar, são todas as minhas opiniões, né? Colocado as coisas no lugar, dizendo que Fá, para que você deve ir, eu sempre repito isso e tal, não sei o quê. Então se você está indo para Fá para fazer amarração, fazer feitiço, não sei o quê, está no lugar errado. Você está consultando, na verdade você está consultando uma pessoa errada. Porque na realidade ele não vai aplicar nada de Fá. Você está achando que está indo em Fá, você está indo em outra coisa, né? Se for cubano, você está indo em Palo. Se for o cara que aqui o cara está fazendo uma cumbaria ali qualquer de Umbanda para você, está dizendo que é Fá. Cara, tem de tudo por aí, cara. De novo, se a gente fosse aqui, se fosse fazer uma Chica Xoxa aqui, né? Foi um programa de rádio conhecido, né? Chica Xoxa. E teve até vídeos na época do YouTube muito antigos e tal, Chica Xoxa. Uma Chica Xoxa era um programa, né? Se fosse perder meu tempo fazendo uma Chica Xoxa aqui, então, a gente ia ter, cara, assunto para dar no pau, porque o que mais tem é essas atrocidades aí, tá bom? Então é isso. Pare para pensar, essas são as minhas opiniões. Eu acho que isso, como eu falei, tem muitos oráculos. Escolhe lá o que você quer, tem alguns melhor do que o outro. Procure se formar, nem todos são bons para tudo, tá certo? É verdade. Nem todos, como eu falei, nem todos são bons para tudo. Depende do que você quer saber, depende. Você, olha, vai nisso que é melhor, tá bom? Eu acho que espero que vocês tenham entendido a minha posição. Abraço a todos.